Muito bem, vamos lá então, gente. Estamos aí reunidos para mais um estudo bíblico. Queremos hoje passar o estudo 2 do Caderno do PEN para esse ano, que tem como título, estudo 2, Eu Sou a Verdade. O estudo foi escrito pelo pastor Silvio Ferreira da Silva. Ele é pastor em Canoas, Rio Grande do Sul, na congregação Castelo Forte, né? Então, o pastor Silvio Ferreira da Silva é o autor desse estudo que nós queremos passar na noite de hoje com vocês aqui pelo Facebook. Vamos então louvar o nosso Deus? Vamos cantar? Nós vamos cantar o hino 25 do Louvai ao Senhor. Será verdade que Jesus, já que o nosso tema hoje é Eu Sou a Verdade, vamos então começar cantando essa canção, Será verdade que Jesus. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou. E vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confia em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão. A sua graça aqui terás e sua glória lá verás. Eu sou a verdade. Nosso título que nós temos para hoje à noite, o nosso estudo. E eu quero iniciar, pastor Alessandro. Primeiramente fazendo duas perguntinhas para ti. Nosso estudo aí. A primeira, o que o mundo não cristão entende por verdade? O mundo não cristão entende por verdade. Muito bem. O mundo não cristão, ele entende por verdade aquilo que satisfaz, aquilo que interessa. Se determinada coisa me interessa, me satisfaz, isso para mim, né, isso para a pessoa é uma verdade. Ou então alguma coisa que agrada. A tal coisa me agrada, então isso para mim é uma verdade. Ou ainda então, verdade é aquilo que se pode provar. Se tu pode provar isso, então para o mundo não cristão isso é uma verdade, né? Se tu pode provar em laboratório, né, isso então é uma verdade. Isso para o mundo não cristão. Não cristão. E para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, fica a pergunta que eu deixo para o pastor aqui também para cada um de vocês, para que vocês também interajam conosco, né? Mandem um recadinho embaixo. Fica a pergunta: o que é verdade para cada um de vocês? Pastor Alessandro, o que é verdade para o senhor? Pois é, nós vamos deixar mais para frente, né? Vamos aguardar o pessoal escrever aí, escrevam na nossa transmissão, né, na opinião de vocês, o que é verdade. O que é verdade? Né, durante o estudo queremos isso aí. Ajudar na resposta. Aí, né, na pastor, compreensão. A primeira pergunta o pastor respondeu em relação aos não cristãos. Né? E você que está nos ouvindo, né, o que é verdade para você? Responda para nós aí que nós vamos dialogar um pouquinho mais sobre isso aí, responder essa pergunta logo mais. Vamos ler o texto de hoje, ampliando um pouco,
nós temos o nosso estudo baseado em João 14:6, mas nós vamos ler todo o contexto dele, porque nós vamos debater um pouquinho sobre isso no resto do estudo, tá? No conduzir do estudo. Então nós vamos ler João, quem tem as Bíblias aí em casa, ou o seu aplicativo também, pode acessar, João 14, 1 até 6, que diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como é que podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Muito bem, já apareceu uma resposta, hein, Ricardo? Temos da Lígia Herter. Opa! Ela respondeu: Jesus é a verdade. Foi direto Foi no foco. Direto no foco, né? Jesus é a verdade. Vai surgir alguns comentários também depois sobre será que essa verdade é para Dona Lígia? É para quem mais? Quem que tem essa verdade no coração de Jesus? Depois vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Jesus e os seus discípulos celebravam a Páscoa dos judeus. Lembravam aquele momento de graça e poder, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Algumas semanas atrás aí nós celebramos a Páscoa. Então, dentro desse contexto aí que Jesus estava com os seus discípulos. A celebração era um misto de recordações das dificuldades e das alegrias que experimentaram. Então, aquela celebração ali misturava isso, lembrança das dificuldades que o povo enfrentou, mas também as alegrias que o povo teve. As dificuldades que enfrentaram no Egito, a condição de escravos, as filhas que foram tomadas para servir ao faraó, os filhos que foram mortos. A situação de escravidão e sofrimento que o povo enfrentou foi produzida pelo pecado da mentira, ao qual Satanás induziu Adão e Eva. Na verdade, gente, a mentira sempre traz consequências ruins. Ela nunca traz uma consequência boa. Ela até pode trazer um benefício temporário, mas a mentira não traz uma consequência boa que seja duradoura. Ela sempre vai trazer consequências que não são boas, que realmente são ruins para a nossa vida, para a vida das pessoas. E no caso lá, a escravidão foi justamente causada pelo pecado. O povo se desviou de Deus, desobedeceu a Deus e acabou sendo levado escravo então para o Egito. Jesus e os discípulos recordavam as alegrias da intervenção maravilhosa de Deus nesse contexto terrível de sofrimento e dor. Eles recordavam e agradeciam a Deus por mostrar a verdade da sua salvação de maneira maravilhosa e poderosa. O pecado humano é capaz de produzir mentiras, sofrimento, escravidão e morte. Isso é o que o pecado consegue fazer. É o que o pecado consegue produzir na vida das pessoas, na nossa vida, na vida humana. A verdade de Cristo, o Salvador, produz perdão, salvação e vida. Então isso é o que Jesus traz para nós. Isso é o que Jesus nos concede por meio da sua verdade,
a qual nós nos apossamos dela através da fé, da confiança em Cristo Jesus. Show de bola. Vamos agora para o texto em si que nós temos, e vamos falar um pouquinho agora sobre o transcorrer de tudo até chegar o momento em que Jesus então diz que Ele é a verdade. Jesus e seus discípulos estavam no cenáculo que é um local de refeições, né, pastor? O pessoal fazia ceia, por exemplo, nesse lugar, né? Uma sala de jantar, né? Vamos dizer assim, traduzindo para os dias de hoje, né? E era uma sala muito espaçosa, provavelmente na casa de João Marcos. Ali, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes na prática o que é ser humilde. Ele também falou do mandamento do amor e avisou a Pedro a respeito da negação por 3 vezes, algo que aconteceu, né, pouco antes de Jesus ser crucificado, né, onde Pedro então negou a Cristo 3 vezes. Então Jesus já tinha avisado que Pedro ia fazer isso, né? Jesus sabia o que viria. Então Jesus confortou os seus discípulos que estavam tristes e com medo. O conforto que Jesus lhe ofereceu não é do tipo de autoajuda ou a teologia da prosperidade, que muitos nós vemos hoje em dia, né, pastor? Tanto a autoajuda como a teologia da prosperidade, né? Está muito em voga hoje em dia, né? A gente, primeiro, autoajuda, né? Ajudar-se a si mesmo. Eu posso, o ego acima de tudo, né? Coloca Deus lá embaixo e eu acima de Deus. A força está em mim, a capacidade está em mim. E a teologia da prosperidade, né, que tem muito a ver com bens, com quesito financeiro, né? Então isso tudo nós temos também hoje em dia, até mesmo infelizmente dentro da igreja, né? Graças a Deus que nós temos a teologia da cruz, né, da cruz. Essa é a certeza, a cruz de Cristo. Continuando, ele não bateu nos ombros dos seus discípulos, Jesus, né, e disse: tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, vocês terão sucesso e prosperidade. Jesus não fez isso. Jesus pediu que os seus discípulos pensassem no céu, nas moradas que Ele iria preparar para eles. Jesus não disse que ia ser tudo tranquilo. Não vai ter pandemia aí, não vai ter guerra, não vai ter problema, né? Vocês vão prosperar, vai dar tudo certo. Não foi isso que Jesus disse. Mas Ele disse: lá vai estar tudo certo. Eu vou estar preparando um lugar para vocês lá em cima, né? Aqui pode ser que não seja tudo 100%. E não vai ser, por causa do pecado que o pastor acabou de mencionar. Mas lá no céu vai ser, né? Exato. Tudo 100%. E isso de fato foi que consolou o coração deles. Sim. Trouxe essa certeza da maravilha do céu. Isso aí. Continuando aqui, pastor. A Lígia Herter. Opa. O mundo tem suas próprias verdades, mas que não são verdades que levam à salvação eterna. Jesus morreu para nos salvar. Bem colocado. E o Luiz tinha colocado: é a ausência da mentira. Então, verdade é a ausência da mentira. É o oposto. O oposto, né? Uma está de um lado, outra da outra. Isso. Ok? Ok. Continuando então o nosso texto, ele diz assim: na vida cristã, nem tudo são flores. Nossa caminhada de fé inclui a cruz que tomamos sobre os ombros e o caminho difícil de seguir a Jesus. Por isso, quando Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Legal, Ricardo. Agora temos 2 perguntinhas que eu vou fazer para ti, então, né? Seria para o grupo, mas como não estamos no grupo, eu vou perguntar elas para ti. Se o grupo quiser ajudar também responder, pode, fica à vontade também. O grupo grande que está em casa aí. De acordo com o relativismo que está em moda atualmente, não há verdade absoluta. Como fica o texto de João 14, versículo 6, diante da afirmação do relativismo? Para o relativismo, nada é concreto, 100%, absoluto, ou seja, tudo é relativo. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Talvez a minha verdade não seja a sua,
né? Talvez a sua verdade não seja a minha, e cada um fica na sua, né? Isso é o que diz o relativismo, né? Então isso vai comprometer muito o texto bíblico, né? Porque não é o que a Bíblia fala para nós. Então compromete 100%, né, com o estudo que nós estamos tendo hoje, né? Quando a gente coloca o relativismo, vamos estudar isso pelo relativismo, é impossível, né? É totalmente oposto uma coisa da outra. Muito bem. Quando Jesus faz a afirmação de que Ele é a verdade, qual é a abrangência desta afirmação na vida do cristão aqui no mundo e na obtenção da vida eterna? É muito difícil caminhar nesse mundo, como a gente acabou de ler aqui, né? Nem tudo são flores, mas a certeza de caminhar por um caminho onde Jesus Cristo está trilhando conosco e diz assim: eu sou o caminho, me siga, é algo que nos dá uma segurança, uma confiança, né? É tudo para aquele que crê em Jesus Cristo. Para aquele que não crê, ele não sabe às vezes que, por mais que a porta seja estreita, é aquela porta certa, né? São muitas portas que se tem aí no mundo afora, né? Mas não quer dizer que aquelas portas grandes são as corretas, né? Ou são as verdades que o mundo coloca, né? Então essa certeza que nós temos como cristãos, quando a gente, né, pode pisar e dizer, não, esse é o caminho que me leva à salvação, é uma confiança, é uma tranquilidade que nós temos, uma segurança que Deus nos dá, e Deus nos deu através do seu Filho. Isso é muito bacana. A Ivone Mangold, como Jesus é a verdade, essa verdade é para todos nós cristãos. Cristãos de verdade, firmes na fé em Jesus. É bom saber que nós temos um slogan, né, que é quase que um slogan eterno da nossa igreja, né? Cristo para todos, né? E Cristo veio para salvar todos. É bom que a gente tenha na mente isso, né? E é por isso que existe a igreja. É por isso que existe o testemunho cristão. Não é Cristo para alguns? Não é só para fulano, ciclano, para quem participa daquela igreja ou dessa igreja, né? Ou para os filhos do, né? Entendeu? Não é para isso, né? O Cristo é para todos. E é tão bacana quando a gente sabe que esse Cristo, ele veio e morreu por todos nós. Ele não veio para dizer, eu quero você, você e você. Não, eu quero todos. Basta crer em mim. Isso aí. A Andrea Dickel, ela responde usando o texto. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. O texto é muito bonito, né? Ele é direcionado. Sei. É quase impossível a gente... Aliás, se tem uma coisa, um texto que, se você quiser, né, você que está nos vendo, nos ouvindo, quiser decorar um texto que pode desbancar muitas coisas do que o mundo quer tirar da sua vida, ou até mesmo tirar a sua certeza da salvação, é esse texto, né? João 14:6. Decore, né? Leve para a sua vida. Eu acho muito bacana esse texto. Legal, vamos adiante então. Vamos lá. Quando Jesus diz que é a verdade, está se referindo a si mesmo, a verdade encarnada de Deus para a salvação do ser humano. Interessante, né, gente? A verdade encarnada, ou seja, a verdade tornada gente, a verdade tornada pessoa, ou seja, o próprio Filho de Deus assume a nossa natureza, se torna um de nós, e Ele então é essa verdade personificada, Ele é a verdade em pessoa. Por isso que o texto diz, né, que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a verdade encarnada, né? É a verdade que se torna pessoa, se torna humano, a fim também de nos salvar. E tem a ver com a promessa do Antigo Testamento, né? A promessa, a palavra, o verbo se tornou carne, né? João começa falando sobre isso, né? O texto de João, né, começa falando sobre isso, que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ou seja, ele se tornou humano como nós, mas não foi pecador. Essa é a tranquilidade que nós temos, que nós não estamos crendo em alguém como qual. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre, né, em quem que a gente deve crer, aonde devemos depositar a nossa fé. A gente não está depositando a fé em qualquer um, mas é no Filho de Deus, né? Que se encarnou, se tornou humano por nós. Cada palavra sua pode ser confiada implicitamente,
pois ela ensina o conhecimento de Deus, aponta o caminho que é Ele mesmo, Cristo. Veja, ensina o conhecimento de Deus, traz para nós o conhecimento de Deus, aquilo que Deus revela para nós sobre Ele mesmo, e o próprio Cristo então sendo esta verdade. O conceito da verdade envolve, além da verdade falada, a verdade como ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral. E aqui lembramos, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram dados por Deus para reger a nossa vida, para guiar a nossa vida, para que a nossa vida seja vivida conforme o querer de Deus, a vontade boa e soberana do nosso Deus. Verdade divina revelada ao homem, ao ser humano, e franqueza. Interessante a última palavra aí, franqueza. Deus não pinta uma realidade enganadora, mas Deus, através da Bíblia, Ele mostra realmente quem o ser humano é, quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas limitadas, nós somos pessoas dependentes. Nós dependemos desse Deus, nós dependemos do seu auxílio, do seu amor, das suas bênçãos, do seu poder. Então esta é a franqueza de Deus na revelação da verdade. Ele não pinta uma coisa que o mundo não é e que o ser humano não é, mas de fato quem nós somos e do que nós precisamos, de quem nós precisamos. No caso do próprio Jesus, que veio para se tornar um de nós, a fim de poder nos resgatar da nossa condição natural, daquilo que nos tornamos por causa do pecado. Essa franqueza ela é totalmente oposta à teologia da prosperidade que nós vimos antes, a Bíblia ela não mostra que a gente vai ser somente próspero, Vamos colocar diretamente, vou ser rico. A gente pode ser rico? Pode, claro. A gente pode ser pobre? Também. A gente pode ser médio ali, mediano? Também, Isso não é problema nenhum para Deus, O que a gente não pode é colocar isso acima do que a palavra de Deus diz. Isso. Ou então ainda, Ricardo, a tua vida não vai ter problemas. Sim. A tua vida não vai ter dificuldades, não vai ter sofrimentos. Deus nunca prometeu isso. Nem tudo são flores. Exato. Como diz. Até porque são consequências do pecado, nosso ser pecador. É isso aí. Legal. Temos mais participações aqui, Ricardo. Vamos lá. A Adriana Mateus. Jesus é a verdade e a vida. E ela tem que ser a mesma no nosso coração, mesmo quando estamos em dificuldade, nunca colocada em dúvida. A tendência de quando a gente está na dificuldade é colocar em dúvida a ajuda de Deus, o amor de Deus, as promessas de Deus, a presença de Deus. Por que comigo, Deus? É a pergunta que se faz. Questiona. Por quê? Por que você fez isso comigo, Deus? Eu que vou à igreja, eu que oro, eu que leio todo dia 5 minutos com Jesus, Castelo. Por que comigo, Deus? Então se questiona muito. Eu achei legal que ela colocou sobre o coração. A gente muitas vezes raciona muito Deus, estuda muito. E a gente tem que cuidar para que estudar é necessário, mas a gente precisa também colocar no coração essa palavra. Não só aqui. Não só aqui. É importante a gente conhecer, saber, mas também viver isso, sentir no coração. O Nédio Schwab, sobre a verdade, pode ser usadas em 2 formas. Exemplo, se você não crer, a certeza do inferno. Se você crer e confiar na graça de Jesus, teremos a vida eterna. Ou é lá ou é cá. Ou é lá ou é cá. Não tem meio termo. Não tem meio termo. É até um pouquinho rude isso, falar isso, mas é a realidade, A Bíblia nos coloca isso, Não tem como ser diferente. A Neulicosia, é verdade, muito bom ouvir palavras de esperança, fé e luz. É isso que Jesus traz para nós. Muita gente diz assim, cadê Jesus nessa hora? Estamos todo mundo em casa aí, trancados,
né? Ou alguns problemas de saúde e tudo mais, né? Cadê Jesus? Está te confortando, né? Ele está junto contigo. Eu gosto muito daquela história da pegadas na areia, né? Muitos conhecem, talvez, né, não vamos contar aqui, mas no final tem só um par de pegadas. E de quem é aquele par de pegadas? É de Deus. Jesus Cristo nos carregando. Não são as minhas pegadas, mas são de Deus. É Ele que nos carrega nas horas difíceis. A gente esquece às vezes disso. Legal. A verdade que é Jesus nos coloca diante da sua obra de redenção, seu sacrifício, morte e ressurreição em nosso benefício e favor. Ou seja, tudo aquilo que Jesus realizou para nós, o que Ele realizou por nós, para nosso benefício, para nosso perdão, para nosso consolo, para nossa esperança e salvação. Por isso, quando seus discípulos estão tristes, cabisbaixos, Ele, Jesus, os alenta com a verdade, o próprio Cristo, que enche o coração de consolo, alegria e esperança. Veja, essa verdade, que é o próprio Cristo, enche o coração de consolo, alegria e esperança, quando estamos tristes, cabisbaixos. Quem sabe nesse momento agora, estamos aí preocupados, tristes, quem sabe até cabisbaixos, né? Hoje aumentou mais ainda os casos de Covid-19 em nossa cidade. Aí Jesus, que é a verdade, vem até o nosso coração, né? E nos consola então, enchendo o coração de alegria e de esperança, como falou ali também a Adriana, né? Quando a gente confia nisso de coração, né? Em Cristo e através dele, que é a verdade, conhecemos a Deus, o nosso Pai, vivemos sob a sua graça já aqui e estaremos na sua presença nos céus. Veja, não é só uma coisa para depois, mas é uma coisa que começa já aqui. Já vivemos sob a graça de Deus, vivemos sob o amparo de Deus, o amor de Deus, né, ao nosso lado, conosco, em nossa vida, né? Posso ler aqui, Ricardo? Vamos lá. A Letícia Stephens, muita verdade nesta frase. Nossa atitude em relação à verdade determina o resultado de nossas vidas. Se não amamos a verdade, se a resistirmos, resistimos à salvação. Mas se amamos a verdade, então abraçamos a salvação e recebemos a recompensa, a coroa da vida. Muito bem, Letícia. Amar a verdade. Amar a verdade. Amar a Cristo. Isso. É isso aí. Muito bem colocado. Muito bela frase. Bela frase. Continuando, pastor. Isso. O estudo é longo, nós temos que ir adiante, senão a gente vai ficar aqui 2 horas no estudo. Mais uma perguntinha? Mais uma perguntinha. Reflexão, debate. Vamos lá, pastor. O que é necessário dizer às pessoas que afirmam ter as suas próprias verdades, que todas elas conduzem aos céus? Aqui nós temos um grande problema, né? Quando eu digo que eu tenho a minha verdade, isso é o quê? Isso é achismo alessandrino, né? Isso é pensamento humano. Eu acho, eu penso, é uma verdade que eu criei, é uma verdade que eu formatei, juntei várias coisas e criei a minha verdade, né? Só que nós temos que lembrar, gente, que tudo aquilo que é fruto do pensamento humano está sujeito a falhas, porque nós somos falhos, a razão humana é falha e foge daquilo que Deus apresenta, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus apresenta e traz para nós por meio da sua palavra. Então esse é o tipo de pensamento muito perigoso, e dizer que isso conduz ao céu, sendo que a Bíblia afirma claramente que só há uma forma de chegar ao céu, que é por meio de Jesus, que é a verdade e o caminho para a salvação, o caminho para chegarmos à eternidade no reino do céu junto a Deus. Muitos são os ismos que tem por aí, né, pastor? Né? Seitas que aglomeram de tudo um pouco
para dizer assim, ó, você precisa, né, pegar essa junção de tudo e daí você vai ser salvo, né? E aí você precisa fazer 3.500 coisas para conseguir a salvação. Não consegue fazer uma, né? Não consegue fazer uma direito, né? É tão bacana falar isso, eu gosto dessa parte do Evangelho, né? Na palavra de Deus é fácil, gente, é só crer em Jesus, é só isso. É tão fácil, é só crer em Jesus. Simples. É simples, né? Puro Claro, e simples. depois a gente tem as boas obras e tudo, que são frutos, né? Nada mais do que frutos da fé. Mas é simples. Eu quero complementar só a resposta, pastor, porque eu sei que o Elton Wortman está nos vendo e ouvindo, né? E Ele é a família. ele e a família, estão todos nos vendo e ouvindo. E eu fiz questão de anotar aqui, né, uma palavrinha que ele sempre diz quando que a gente faz esse questionamento entre nós nos estudos do PEN. Né, como que a gente vai, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa estudar a palavra. Ele diz bem direto, e eu gosto dessa colocação dele, por isso que eu relato aqui. A gente precisa estudar a palavra. E depois que a gente estuda, a gente sabe quem é o caminho, quem é a verdade e a vida, né? A palavra está aí, né, para a gente ler e também ouvir, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Então, estamos aí também fazendo isso, levando para você em casa também essa palavra de salvação que é Jesus Cristo. Continuando aqui, pastor. Isso, só quero ler aqui, Ricardo. Só estou anotando aqui um pedido de oração que foi feito. Temos comentários também. No Facebook do programa Louvor e Adoração, também a Irani Schwalman também conosco, dizendo boa noite. Obrigado a participação. A Lourdes Knack de Vargas, lá de Caxias do Sul. Então, se conseguirmos seguir as orientações de Deus, apesar de sermos pecadores, teremos dificuldade em aprender e praticar essas orientações, mandamentos, a sua palavra, descobriremos o que é a verdade. Então esse é o nosso desafio, né, Lourdes? Tentar o máximo possível seguir, né, as orientações de Deus, por mais que a gente saiba que não vai acertar 100%, porque nós não somos perfeitos, nós não somos santos, mas o nosso desafio é tentar acertar ao máximo. Por mais que eu saiba de antemão que eu não vou acertar sempre, né? Porque a gente erra, a gente falha, né? Mas o tentar é necessário. Com certeza, todos os dias. é o que Deus espera. É o que Deus espera. É por isso que Ele quer que a gente venha perante Ele com o coração contrido, quebrado, quebrantado, e dizer assim, ó, eu errei de novo, Senhor, por favor, me perdoa. É isso que Ele espera de nós, de cada um de nós pecadores. Continuando? Vamos lá. Então. Vivemos num tempo em que as verdades são cada vez mais subjetivas. Cada pessoa cria a sua verdade, né? O pastor criou uma verdade antes, como é que foi? Alessandrina. Temos outra aqui também. É o tipo dos opiniáticos, né? O texto aqui nos traz isso aí, os opiniáticos, que são aquelas pessoas que têm a sua própria opinião. A maioria das pessoas à nossa volta vive assim. Como tem gente cheia de opinião por aí. E tem opinião para tudo. Então realmente isso aqui é uma verdade. Vivemos tempos dos opináticos, né? O pessoal tem opinião para caramba. Para tudo. E para a palavra de Deus e para a salvação também, né? E algumas são bem cabulosas, vamos dizer assim, tenebrosas. É bem difícil de conseguir ver que ali pode haver salvação. Cuidado. Se você prestar bastante atenção, perceberá que as pessoas têm por verdades conceitos que são uma grande mentira. Lembrando que já foi falado, o oposto da verdade é a mentira, né? Então, muitos dizem que, não, isso aqui é verdade. Cuidado. Na verdade é uma grande mentira. Muita gente caminha apressada para a perdição quando escuta esses falsos profetas, como diz a Bíblia. Sofrem desconsolo e não têm paz. E eu até incluo aqui a paz eterna, né? Também. Que aí é o pior de tudo, né? Não adianta só querer ter paz neste mundo, né? A paz eterna é o pior de tudo. Só que, Ricardo, o pessoal procura a paz, fala em paz, busca a paz, mas busca onde não há. Em lugares errados. É isso aí. Sendo que a Bíblia diz que a paz está com Jesus. A paz é Jesus quem dá.
Então só quem tem Jesus pode saber, conhecer e experimentar de fato o que é a paz. Mesmo em meio aos problemas. Com certeza. Mesmo em meio a problemas de saúde, que é o que nós estamos vivendo aí, principalmente nessa época, né? Mesmo em meio a tudo isso, a gente pode ter certeza que Jesus está conosco. Seu Reni Hoffman. Vamos lá. A verdade, Cristo, é a chave que nos liberta da prisão do pecado, mas que também nos abre a porta do céu para a vida eterna. É uma coisa que aponta para cá e para lá, né? Nos liberta da prisão do pecado, aqui, porque o pecado nos aprisiona, né? Torna a nossa vida uma prisão, mas abre a porta do céu para a vida eterna. A certeza, o consolo da vida eterna. Isso é muito bom, né? De que o céu já é nosso, através da fé na verdade que é Jesus. Na verdade que é Jesus. Isso é muito bom, porque não é simplesmente um caminhar bem aqui na terra. Não é simplesmente ter a gente vai andar conforme os 10 mandamentos, vamos confiar em Jesus e vamos ter uma vida tranquila aqui na terra. Não é somente isso. Isso é muito bom. É muito bom quando a gente tem tudo isso. Porém, todavia, entretanto, há o a mais, né? Que é o céu que nos espera. Isso é muito bacana. Isso é evangelho, gente. Evangelho puro. 2 perguntinhas, Ricardo. Vamos lá. Para tu responder para nós aí, em nome de todas as pessoas que estão em casa. Me ajudem aí, gente, por favor, tá? Como podemos ajudar aqueles que ainda não conhecem a verdade? Tem uma palavrinha que diz tudo. Ao meu ver, é a resposta para isso. Testemunho. Né? A forma de a gente mostrar, de nós mostrarmos para os outros é através do testemunho, mostrando o caminho. Esse testemunho ele pode ser simplesmente com uma palavra de bom dia, boa tarde, tudo bem, ou então uma mensagem de WhatsApp, né, do Facebook, que hoje em dia se tornou obrigatório quase, né? A gente não consegue se visitar diretamente, né? Então se tornou quase que normal as pessoas se mandarem aí alguma coisa pela internet em si. Mas esse testemunho, uma mensagem, um abraço, mesmo que distante, um alô, né? Jesus está contigo, isso faz diferença na vida de uma pessoa. E com certeza quando você consegue abrir esse espaço, você consegue até mostrar o caminho para a pessoa, né? E outra forma que nós temos muito bacana é como que nós estamos fazendo hoje aqui, pastor, né? Com certeza. Nós estamos chegando na casa de pessoas que a gente não conhece, não sabemos nem quem é, né? E vai ficar gravado esse estudo. Então talvez daqui a um tempo as pessoas vão ver e vão dizer: oh, que legal, a verdade é Cristo, né? Eles debateram lá e eu vi que a verdade é Cristo, né? Então a fé vem pelo ouvir também, né? Então aí temos vários testemunhos e formas de mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Legal. A Adriana Mateus, Ricardo, respondendo a pergunta: oração para as pessoas que só acreditam no que lhe convém. Boa. A verdade para elas, o que elas querem enxergar. Isso aí. Orar pelas pessoas também, né? Com certeza. Orar pelas pessoas. Porque infelizmente, né, verdade é só o que elas querem enxergar, né? Não o que elas precisam enxergar. Às vezes tem aquela venda nos olhos que realmente, gente, essa venda não sai às vezes do dia para a noite, né? Isso a gente tem que ter consciência. Eu já falei 15 vezes para o meu vizinho que ele precisa ir na igreja, que Jesus Cristo salva ele não está nem aí para mim. Continua. Desista. Não desista. Não desista. Até o fim pode-se ter a oportunidade, né? Até o fim da vida dessa pessoa aqui na terra pode-se ter. Bom, a gente sabe disso, né? Por aquele que estava do lado de Jesus na cruz, né? Que no último momento ele teve, né, essa chance de poder chegar até os céus através de Jesus Cristo. Mais uma perguntinha, Ricardo. Vamos lá. Essa aqui é muito boa. Disse alguém, não importa em quem ou em que você crê, para ser salvo, basta ter uma fé sincera em alguém que já partiu para a eternidade? Fé sincera em alguém que já morreu. Já morreu. Né? Ou seja, eu vou ter a fé em alguém, né? Vou citar um exemplo aqui, no meu tataravô. Isso. Né? Vou ter aqui, né? Meu tataravô foi uma pessoa muito boa, né? Ajudou muitas pessoas. Seu José Reinheimer. Pode ser que seja, não sei. Aí meu pai está ouvindo aí, por favor, me ajuda aí. Pois é, corrija. Era o seu bisavô, tá? Então, e essa pessoa foi uma pessoa muito boa, fez isso, fez aquilo e tal, ajudou muito.
que bom, né? Talvez morreu como um cristão morreu, martirizado, como a gente sabe que muitos cristãos morreram, né, martirizados aí. Isso é muito bom, muito legal. Porém, todavia, não é essa pessoa que vai salvar ao Ricardo. Eu posso, não devo orar por essa pessoa, de forma alguma. Através dessa pessoa eu vou ter... Não, esquece, sem chance. Essa pessoa, esse João Heinheimer, ele, quando estava aqui, ele foi pecador. Ele foi como eu, carne e osso, né? O único que veio aqui ao mundo, carne e osso, não pecador, puro, santo, foi Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu sou a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus. É através dele, por meio dele, que nós temos a salvação. E não por meio de alguém que já morreu, né? Não adianta nada eu orar ou crer, conforme a pergunta que coloca, ter uma fé sincera no seu João. Não vai adiantar nada. A minha fé precisa ser no foco. Por mais boa e por mais exemplar que essa pessoa tenha sido, ela não pode salvar ninguém. Não pode. Infelizmente ela não pode. tem essa condição, esse poder. A Lígia, ela foi direto aqui, né? Não, só a fé em Jesus salva. Direto. Eu tinha notado a só mesma a fé coisa em Jesus aqui. salva. Só a fé em Jesus salva, né? Mas a gente precisa saber, porque há muitos por aí que acham, se eu ter a fé numa pessoa ou em algo, e aí a gente pega coisas materiais também, né? Isso aqui vai me salvar. Esse álcool aqui vai salvar a minha vida. Pode salvar aqui na terra. Sim, para né? evitar o corona. Para evitar o corona. Pode salvar, sim, mas não vai salvar na eternidade. É aquilo que eu chamo o poder do objeto. Nós não podemos dar para um objeto um poder que ele não tem. Que ele não tem. Dizer que agora eu vou usar essa caneta aqui no bolso e ela vai me proteger. Não, a função dela não é proteger, a função dela é escrever. É escrever. E assim também em relação à salvação. Nós não podemos nos apegar para a salvação numa outra coisa, a não ser aquilo que Deus providenciou para nós, que foi a vinda do seu próprio Filho Jesus. Isso está tão claro na Bíblia, né? Exato. Elton, estude. A Lourdes Knack de Vargas, eu prefiro ter fé em Deus e só nele, não tem outro jeito. Assim seja. Assim o seja. Manuel Ramos, eu acredito em Cristo, Ele vai nos salvar. Amém. E é somente Ele. É somente Ele. Não tem outro. Continue crendo nele. Por isso que é o Salvador, não é um dos salvadores. Salvador único. É único. A preposição ali é direta, é o, não é um, né? Então vamos se atentar a isso. Legal. Continuando? Vamos lá. Vamos lá, o tempo corre. Passa. E nós? Por que somos tímidos? E por que nos faltam ações mais contundentes de testemunho e evangelismo? Talvez assim, Ricardo, o que estamos fazendo aqui seja uma ação mais contundente, né? Através da internet, chegando a muitas pessoas, a muitos lugares, a muitos corações, né? Algo que há pouco tempo atrás não se fazia tanto quanto, né? Isso. Uma abertura que nós temos a mais, né? Para fazer o evangelho ir adiante. Eu penso que nós, como igreja luterana, agora aqui falando internamente, nós estamos ainda engatinhando no termo de evangelismo em alguns pontos, né? Mas estamos andando. O ruim é se nós tivéssemos parado. Sim, verdade. Não podemos ficar parados. Por isso que a gente tem os cultos online, por isso que a gente tem os estudos online, por isso que a gente faz de tudo possível para o pastor, faz de tudo possível para estar junto com vocês, mesmo não estando ao lado, né? Que a palavra chegue. A palavra chega até vocês, então isso é bacana. A igreja não deixa desamparado. O evangelho é pregado aí. Legal. Ok? Continuando. Também nós somos tentados a abraçar algumas mentiras que são passadas como verdades. Isso tem no mundo inteiro. Muitas mentiras que são passadas como verdades. Talvez a mais perigosa delas é aquela que diz que não importa em quem a pessoa creia, mas que o importante é que ela faça o bem. Pois é. Complicado, e tem né? bastante isso. Complicado. Né? A salvação pela prática do bem. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e aí eu vou merecer a salvação. Ou seja, foi uma conquista minha.
E a Bíblia diz que a salvação, ela é graça de Deus. A salvação é presente. É uma coisa que Deus concede para nós. Não é conquista. Não é uma coisa que eu conquisto por mim mesmo através de tal coisa. No caso aqui pela prática das boas ações, pela prática do bem. Não, ela é presente de Deus. Ela é favor de Deus. Não que a prática do bem não seja bom. Ela vem como consequência. Ela vem como consequência, como a gente comentou antes, né? Então, se a pessoa tem uma fé sincera em Cristo Jesus, ela vai praticar o bem, porque isso está no coração. Naturalmente. Naturalmente. Mas mentiras como essa estão sendo repetidas e embrulhadas em muitos papéis coloridos, bonitos, e que têm iludido muitas pessoas cristãs. Mentiras como essa tiram Jesus e a sua obra de redenção do foco e colocam então, como o pastor falou, o ser humano. O que o ser humano crê, não importa em quem, mas o que ele crê e o que ele faz. Isso tudo nasce de uma leitura cada vez mais superficial e rasa da Escritura Sagrada. Muitas vezes superficial também na frequência dos cultos, com cada vez menos qualidades. Muitos são os cultos de algumas igrejas que não têm palavra, tem tudo menos Deus, infelizmente, né, pastor? Ou então a pessoa que vem ao culto só de corpo. Presente, né? A cabeça está totalmente longe. Eu falo sempre. Longe. Eu falo viajando. sempre que é o membro IAD. IAD. Ele está só presencial ali, né? Mas a cabeça está longe. Está distante. É o membro IAD. Continuando, se perdemos a verdade de vista, perdemos a Cristo. Caramba, isso é direto, né? Se perdemos a verdade, foi uma coisa que foi comentada, também teve um comentário sobre isso, né? A gente não pode perder essa verdade de vista, jamais. Se perdemos a Cristo, perdemos os céus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Se perdemos os céus, deixamos de encaminhar muitas pessoas para lá. Isso tem um efeito, né? Se eu não vou caminhar conforme, né, a palavra de Deus fala, e nesse caminho que me leva à salvação, consequentemente eu vou achar outros caminhos. A chance de eu levar outras pessoas para esses lados é grande. Por isso, gente, é importante crer naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quem ela mostra para nós que é o Salvador, a forma de chegar até a salvação, não naquilo que eu acho que o fulano pensa, que não sei quem disse, mas não, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus apresenta para nós. Aqui nós baseamos a salvação naquilo que a Bíblia ensina, e a Bíblia ensina que a salvação é através de Cristo, Ele que é a verdade encarnada, a verdade tornada pessoa. Temos comentário aqui, pastor, podemos? Pode. Sobre a pergunta que foi feita um pouquinho antes, né? Como podemos ajudar aqueles que ainda não conhecem a verdade? Simone Laís, lá de Erechim, ela diz assim: através do testemunho. As pessoas enxergam que você age diferente, que tua vida é diferente quando tem Jesus na tua vida. Aí é o momento de testemunhar e levar a verdade a essas pessoas. A diferença que tem, né, o cristão na sua vida. No Novo Testamento, logo depois da ressurreição e que Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, que nós vamos comemorar no dia 21 de maio, né, logo mais, a gente vai comemorar a ascensão de Jesus Cristo. Logo depois, muitos judeus olhavam para um grupo, né, a Bíblia diz, né, olhavam para um grupo e diziam assim: quem são aqueles? E aí outros diziam assim: aqueles são cristãos. Por quê? Porque eles fazem boas obras. Olha a ação deles, olha o que eles fazem. É isso que o cristão faz. Então, ele é uma peça diferente no mundo. Isso é bacana. A gente mostra a fé pelas ações, pelas atitudes. Isso é bacana. O Nédio Schwab: se ouve falar nos nossos dias, todas igrejas são boas. Deus é um só. Mentira ou verdade? E aí? Vamos deixar essa pergunta no ar, pastor, ou não? Todas são boas, Deus é um só? Deus é um só, gente? Pois é. E aí? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. E aí, gente? Ajude-nos a responder. Vamos lembrar de responder depois, né?
Continuando, pastor Alessandro. Sim, vamos lá? Vamos lá, deixa eu vir para cá. Mais duas perguntinhas. Duas agora, perguntinhas. Então, pastor Alessandro, qual é a verdade? Simples e direto. Jesus. Ponto. E a palavra de Deus. Jesus é a verdade encarnada, tornada pessoa, né? E a palavra, a Bíblia, é a verdade porque ela é a revelação de Deus para nós. Ela não é pensamento humano, mas ela é revelação. Por isso que é palavra de Deus, não é palavra do fulano. Deus usou pessoas, mas Ele inspirou essas pessoas para escreverem aquilo que Ele queria revelar como verdade para a humanidade. E eu acho muito bacana que essa palavra de Deus, ela podia ter se perdido no tempo, pastor. Podia? Podia. Com certeza. Mas Deus não quis. Com certeza. Já pensaram nisso, gente? Deus não quis que a palavra se perdesse. Deus quis que a palavra chegasse até nós hoje e nós estivéssemos aqui falando de Deus, falando do caminho, né? Então a gente vê quão importante é Deus em toda a história e também hoje, na minha e na sua vida. Isso é muito bacana. Também conosco Tânia Koperek, Adílio Shell, vamos ver quem mais aqui, Leonice Borges, uma galera conosco também, um forte abraço aí aos que estão nos vendo e ouvindo. Pastor, segunda pergunta, posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. Qual é o convite / apelo gracioso de Jesus? Vai aparecer na sequência, né? Mas puro e simples, confiarmos nele, né? Este é o convite de Jesus, para que a gente creia nele, né? Ele que é a verdade, né? Ele que é o Salvador enviado por Deus. Vinde a mim, tu que estás cansado. Isso. Vinde a mim, tu que estás em casa, aí exausto, muitas vezes cansado de ficar em casa, ou então querendo fazer. Infelizmente estamos num momento que não podemos, né? Não temos a liberdade total, né? Tem muitas cidades que, sei de pessoas que estão nos vendo, que as pessoas não podem sair de casa a não ser para ir para 2, 3 lugares diferentes, né? Fora o pessoal que está aí trabalhando na zona de frente, mas assim, fique firme, né? Deus está contigo, Jesus está contigo, né? Creiam nele. Essa é a parte boa. A Irilde Pietsky, lá de Caxias do Sul, a Bíblia nos ensina todas as verdades sobre Jesus. Devemos ler sempre. Amém. Ler e crer, confiar, né, nesta palavra. É isso aí. Vamos para a conclusão, pastor? Vamos lá então. Vamos lá. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, Ele estava olhando para você, para cada um de vocês, como que dizendo bem assim. E aqui então vocês imaginem Jesus falando com vocês, Jesus falando contigo aí, que está na tua casa nos acompanhando pelo Facebook. Imagine o próprio Jesus falando isso para ti. Eu sei que você vive rodeado de mentiras que são ensinadas como verdades. Não se apegue à mentira, apegue-se a mim. Eu sou a verdade. Dei a minha vida à morte de cruz por você. Quando ninguém acreditava na verdade da minha ressurreição, eu venci a morte e estou vivo. Celebramos alguns dias atrás a Páscoa, né? A ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Eu reconcilio você com o meu Pai Celeste. Retiro de você tudo que é seu. O que? Seu pecado, sua culpa, sua transgressão. Ele tira de ti. E lhe ofereço tudo que é meu. A minha justiça, a minha santidade. A gente é revestido por essa justiça, por essa santidade de Jesus. Eu perdoei seus pecados quando o recebi no santo batismo, quando cada um de nós foi acolhido por Jesus, abraçado por Jesus. Eu o absolvo, perdoo, todas as vezes que o seu pastor age em meu nome para lhe perdoar. Eu entrego meu corpo e sangue para perdoar seus pecados e lhe dar uma nova vida. Em que momento especial? Na Santa Ceia.
quando através do pão e do vinho, Jesus nos oferece o seu corpo e sangue para nós. Então, aproveite as oportunidades e fale da verdade do meu amor para as pessoas à sua volta. Aproveite a oportunidade, fale dessa verdade para quem está ao teu alcance. Já parou para pensar na alegria? Você viver na verdade da minha salvação, crer, confiar nisso e conduzir aos céus muitas pessoas por meio do teu testemunho, por meio do teu exemplo. Além de tu crer, tu poder conduzir outras pessoas para o céu, para a vida eterna, para a vida perfeita no reino celestial. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim. O fim? Sim, os céus. O lugar maravilhoso que preparei para você e para todos que creem em mim. Interessante, né? O fim não é o fim. O fim, na verdade, ele é um começo. O começo da eternidade. O começo da vida perfeita com Deus lá no céu. É o fim para cá. É o fim aqui no mundo. É o fim aqui nesta vida. Mas não é o fim, porque esse fim é chegar no céu. É estar na presença eterna do nosso Deus. Mateus 28 diz, né? Estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Na terra Ele está conosco, mas lá Ele está esperando a cada um de nós, você e eu. A Janice Com, ler, crer e confiar na palavra de Deus. Muito bom. Verbos bons. A Letícia Steffens, há um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Respondendo a pergunta. Respondendo a pergunta anterior lá, né? Que ficou no ar. Ficou no ar, e aí? Existe só um Deus? Em que Deus, né? Que Deus que é este? O problema maior é quando a gente coloca e diz assim, não, o Deus da igreja X, da seita X, dos ismos X, é o mesmo da igreja luterana. Não. Não é. Não é. Não é. Infelizmente, gente, desculpa se você estava esperando uma resposta diferente, nossa, mas não é. Infelizmente não é. Né? Acho que foi bem no lugar certo, né? O nosso Deus que a gente crê é o triuno. Isso. Pai, Filho e Espírito Santo, é o que é apresentado na Bíblia, e não o que outros livros apresentam. Há um só Deus? Sim. Só há um Deus. O Deus triuno. Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas há um caminho só para chegar até Ele, que é justamente Jesus. E aqui está o ponto. Aí está o ponto. Se fala tanto, Deus é o mesmo. Deus é um só. Claro, Deus é um só. Mas o caminho para esse Deus também é um só. Jesus Cristo. Porque se não for por meio de Jesus, não estamos falando do mesmo Deus. É aí que tá o Nós problema. temos um conceito diferente de Deus. É por isso que não é o mesmo Deus. Gente. Exato. Desculpa dizer isso diretamente, mas muitas são as seitas / igrejas que tem por aí que apresentam qualquer coisa, menos o Deus da Bíblia. Né? Menos o Deus que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. A Olimira Grisanmira, ela fala o seguinte: a Bíblia nos ensina todas as verdades sobre Jesus. Devemos ler sempre. Legal, gente. Nós queremos ainda, rapidamente, cantar uma canção. Vamos lá. Nós vamos cantar o hino número 82 do Louvai ao Senhor. Andam procurando a razão de viver. Essa o pessoal conhece bem. É conhecida. É conhecida. Andam procurando a razão de viver. E assim então queremos louvar o nosso Deus, finalizando aqui o nosso estudo de hoje. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar
algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Gente, e assim você será bem feliz em Jesus. Esse Jesus que é a verdade. Legal, obrigado Ricardo que nos acompanhou, auxiliou novamente aí no estudo. Obrigado a cada um de vocês, uma boa noite.